Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai resolver mais 12 questões acerca de Química Geral. Espero que todos possam ficar comigo até o final e que eu possa contribuir de alguma forma para o conhecimento de vocês. Beleza? Vamos lá? Questão 1. 2 mols de um gás ideal estão contidos em um frasco a 17 graus Celsius e 580 torr. O frasco é aberto e mais gás é colocado no frasco. Então, mais gás foi colocado naquele frasco ali. A nova pressão é 900 torr e a temperatura agora é 27 graus Celsius. Qual a quantidade de matéria de gás que há agora no frasco? Então, tinha um gás, esse gás foi aberto, foi colocado mais gás ali. E como foi colocado mais gás, o número de mols, no caso, variou. A pressão variou, já que tem mais gás agora. E a temperatura também variou. E a questão quer saber qual a quantidade de matéria de gás presente no novo frasco, né? Dado essas modificações. Então, vou colocar a corzinha preta aqui. Iremos utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, como vocês já estão familiarizados, é igual a PV, é dado por PV igual a nRT, partiu V Naruto, né? Partiu V Naruto. Então, ok. Eu tenho uma pressão? Tenho uma pressão. Né? Tenho uma pressão inicial e tenho uma pressão final. Tenho uma temperatura inicial, tenho uma temperatura final. A constante é a mesma para ambas as situações e o número de mols variou. Ok. Vamos olhar para a condição 2, que é o que a questão efetivamente quer. Na condição 2, na condição final, eu tenho pressão, show, tenho temperatura. Teoricamente, eu tenho a constante universal dos gases, já que a questão subentende que vocês já sabem. Deixa eu ver, então, pressão, temperatura, constante universal dos gases, mas eu não tenho volume e nem a quantidade de moléculas, a quantidade de mols. A quantidade de mols é o que efetivamente a questão quer. Então, para descobrir a quantidade de mols, eu tenho que saber o volume. Sem o volume, não tem como eu descobrir a quantidade de mols, dado as informações que a questão nos forneceu. Então, eu tenho que descobrir de alguma forma o volume desse recipiente. Para descobrir o volume do recipiente, eu tenho que olhar para a condição inicial. Na condição inicial, vou escrever novamente aqui a fórmula embaixo, para a condição inicial. Então, PV é igual a nRT. Para a condição inicial, eu tenho a quantidade de mols, eu tenho a constante universal dos gases na teoria, né? Tenho a temperatura e tenho a pressão. Com isso eu posso descobrir o volume. Como o frasco é o mesmo para ambas as situações, então o volume se manteve constante. Como o volume se manteve constante, eu posso igualar o volume inicial com o volume final. Igualando o volume inicial com o volume final, a gente pode descobrir qual é a quantidade de matéria de gás que há agora no frasco. Então, V1 é igual a V2. Só que V1 é dado por N1 vezes R vezes T1 dividido por P1. E V2 é dado por N2 vezes R vezes T2 dividido por P2. R é o mesmo para ambas as situações, né, já que é uma constante, então o valor é igual. Posso cortar de um lado e cortar do outro. Sobrou essas variáveis aqui, que no caso variam, né, entre ambas as situações, inicial e final. N1 inicial é 2. Temperatura inicial é 17 graus Celsius. Só que aqui a gente vai representar em Kelvin. Representando em Kelvin vai ficar 290. Vai ficar 290, né? Isso. Porque 17 mais 273 vai dar 290. Então, a temperatura inicial 290 Kelvin. N2, eu não sei, a temperatura 2 é 27 graus Celsius. No caso, como eu vou representar em Kelvin, vai ficar 300 Kelvin. Então, aqui eu posso colocar 300 Kelvin. P1, esse P1 aqui, ele na condição inicial é 580 torr. 580. E o P2 é 900. Pronto. Agora eu posso descobrir o N2.
já que é a única variável aqui que a gente não sabe ainda. No caso, posso cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Posso simplificar o 3 com 9, né, cortando tanto em cima como embaixo por 3, né, dividindo em cima e embaixo por 3. No caso, 3 dividido por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Eu posso cortar esse 0 aqui com esse 0 daqui. Beleza. Agora, o N2 será, então, 2 vezes 29 vezes 3 dividido por 58. 29 e 58, no caso, o 58 é um múltiplo de 29. Então, 29 dividido por 29 dá 1, e 58 dividido por 29 dá 2. Eu posso fazer essa aproximação aqui, por 2. 2 posso dividir por 2. Então, o resultado final, o N será igual a 3 mols. A alternativa correta é a alternativa D. Espero que todos tenham gostado. Próxima questão. Questão 2. 18,4 mols de um gás ocupa 204 litros a 135 graus Celsius. Se a temperatura é reduzida para 45 graus Celsius, a pressão constante, qual é o volume final? Então, essa questão trata de duas condições, uma condição inicial e uma condição final. Na condição final, a temperatura variou. Como as outras variáveis se mantiveram constantes, então o volume também variou para compensar essa variação na temperatura. E a questão quer saber qual é o volume final. Beleza. Então, dado que a pressão se manteve constante, então a pressão inicial é igual à pressão final. Então, posso escrever dessa forma aqui. Deixa eu colocar na cozinha preta. Está aqui já. P1 é igual a P2. No caso, P inicial é igual a P final. Vou colocar P final. Pronto. Então, P1 é dado por, né? Levando em consideração a equação de Clapeyron. Então, P1 é dado por N vezes R vezes T dividido por V. No caso, vai ficar N inicial vezes R vezes T inicial dividido por V inicial. É igual a N final vezes R vezes T final dividido por V final. R é igual em ambas as situações, né? Já que se manteve constante. O número de mols também se manteve constante, já que não houve nenhuma reação, ele é uma adição de gás ali. Então eu posso cortar o número de mols com o número de mols. O que variou efetivamente foi a temperatura e o volume. Então eu vou deixar em evidência a temperatura e o volume aqui. A temperatura inicial é 135 graus Celsius. Só que eu não posso escrever em graus Celsius, eu tenho que escrever em Kelvin. 135 graus Celsius é a mesma coisa de 408 Kelvin. Haja vista que, para transformar de Celsius para Kelvin, basta eu adicionar 273. Então aqui vai ficar 408 Kelvin. Dividido pelo volume inicial, que é 204. Aqui eu posso fazer simplificações, né? Posso dividir 204 tanto em cima quanto embaixo. 408 dividido por 204 é 2. E 204 dividido por 204 é 1. Show de bola. Temperatura final. Temperatura final é 45 mais 273. No caso, vai ficar 273 mais 45, 8. Aqui vai ser 11, vai 1, 3. 318. Então, o V final, que eu não sei quanto é, posso incluir essa temperatura aqui, será 2... Não, perdão, será 318 dividido por 2. Né? 150 vezes 2 é igual a 300. E 9 vezes 2 é igual a 18. Então, 318 é 150 mais 9. Né? Então, a resposta correta, alternativa C, 159. Próxima questão, meus queridos. Questão 3. A densidade de um elemento desconhecido no estado gasoso é 2 gramas por litro a 400 Kelvin 2,5 atm. Qual das seguintes alternativas poderia ser o elemento? Aí a gente tem 5 opções aqui. Vejam bem, para descobrirmos qual desses elementos corresponde às condições apresentadas, temos que saber a massa molar do elemento. Tá? A massa molar do elemento, que eu vou chamar de MM, por quê? Porque eu quero, vou colocar de uma corzinha preta. Eu sempre esqueço de colocar a corzinha preta. Então, a massa molar
nada mais é do que a massa presente da substância, tá? Dividido pelo número de mols da substância presente naquele recipiente. Então, dividido por N. Logo, sabendo a massa e sabendo o número de mols, eu posso descobrir qual é a massa molar. E descobrindo a massa molar, eu posso saber qual é a substância. Beleza? Eu tenho uma massa. A massa é 2 gramas. Né? 2 gramas é 1 litro. Mas eu não tenho um N. Para descobrir o N, eu vou utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, como vocês já sabem, é dada por PV igual a nRT. A pressão é 2,05 atm. O volume é 1 litro. Tá? O volume é 1 litro. O N, eu não sei, eu quero descobrir. A constante universal dos gases, nessa ocasião, é 0,082, já que a pressão está em atm, como vocês podem ver nessa tabelinha. E a temperatura é 400 Kelvin. 400 eu posso escrever como sendo 4 vezes 100. Esse 100 eu posso multiplicar por 0,082, vai ficar 8,2. 8,2. Então o N é 2,05 dividido por 8,2 vezes 4. 8,2 vezes 4 é 16,4 vezes 2. 16,4 vezes 2 é 32,8. 32,8. Beleza, então isso aqui é a quantidade de mols. Eu posso substituir aqui na nossa massa molar. Então vai ficar 2,05 dividido por 32,8. Esse 32,8 vai passar multiplicando, né? Então vai ficar 32,8. Beleza, 2,5 é muito próximo de 2. Como é muito próximo, eu posso simplificar. Então a massa molar da substância será a massa molecular, no caso. Eu falei massa molar, mas no caso é massa molecular ou massa molar, para dizer a verdade. Depende da substância que você está trabalhando. Se for um átomo, né, como por exemplo o hélio, é massa molar. Se for uma molécula, é massa molecular. No caso, a massa, nesse caso aqui específico, será a massa molecular, porque esse 32,8 é muito próximo de 32. E 32 é a massa molecular do oxigênio. Então, por quê? Porque um oxigênio tem a massa molar de 16. Como na molécula de O2 eu tenho 2 oxigênios, então a massa molecular será 16 vezes 2, 32. 32 é muito próximo de 32,8. Então, o elemento que corresponde às condições apresentadas, dadas todas as simplificações que a questão nos forneceu, né, porque isso aí não são valores exatos, obviamente, tem lá suas aproximações. Então, o resultado mais próximo que corresponde ao que foi nos apresentado, é o resultado da massa molar do oxigênio. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. De beleza, bacana. Bora para a próxima questão. Questão 4. Considere a seguinte reação. A gente tem a equação aqui. 600 ml de NO na CNTP reagem com 200 ml de O2 também na CNTP, em um recipiente fechado de volume constante. Então, a gente tem 600 ml de NO reagindo com 200 ml de O2. Ambos estão na CNTP em um recipiente fechado de volume constante. Então, o volume é constante. Calcule a pressão parcial de NO2 após a reação se completar. Então, a questão quer saber efetivamente qual é a pressão parcial de NO2. É isso que a questão quer. E a questão complementa, né? Que é para a gente admitir a temperatura constante. Então, vou anotar também essa informação. Vejam bem, quando vocês estiverem respondendo as questões, anotem as informações importantes, para não ficar uma bagunça, sabe? E, sei lá, muitas informações e vocês se perderem na resolução. Então, vai anotando as informações importantes, vai sublinhando, vai fazendo círculos, enfim, da forma que vocês acharem melhor. Então, agora vamos efetivamente responder a questão. Vejam bem. Proporção de volume é diferente de proporção entre massas.
1 mol, deixa eu colocar uma cor preta para ficar mais claro aqui para vocês. Preto ficar mais claro, enfim. 1 mol de O2 e 1 mol de NO, ambos nas mesmas condições de temperatura e pressão, ou seja, vou colocar aqui temperatura e pressão constantes, né? Então, 1 mol de O2 e 1 mol de NO em temperatura e pressão constantes apresentam o mesmo volume, ou seja, o volume é igual. Vou colocar aqui, igual volume. Pronto. Só que 1 mol de O2 e 1 mol de NO em temperatura e pressão constantes não apresentam a mesma massa, tá? Então, massas diferentes. E isso possui implicações importantes no que se refere à resolução dessa questão. Por quê? Vamos supor que 1 mol de O2 seja 1 litro. E aqui eu estou fazendo suposições. É óbvio que 1 mol de O2 não é 1 litro. Na CNTP é aproximadamente 22,4 litros. Mas, a fins didáticos, eu vou supor que seja 1 litro. Então, se eu tenho 1 mol de O2, eu vou ter 1 litro de O2. Se eu tenho 5 mols de NO, 5 mols de NO, eu terei 5 litros de NO. Se eu tiver 15 mols de O2, 15 mols de O2 é igual a 15 litros de O2. Claro, levando em consideração que 1 mol é igual a 1 litro. Repetindo, isso não é verdadeiro, tá? É só a fins de suposição aqui. Agora, eu não posso afirmar que 1 mol de O2 possua uma massa, vamos supor... Não, eu sei quanto é a massa de 1 mol de O2, vou usar a massa, realmente, a massa molecular. 1 mol de O2 é 32 gramas por mol, certo? Mas eu não posso afirmar que 2 mols de NO irão possuir o dobro dessa massa. Isso não é verdadeiro. Porque 1 mol de NO não possui a mesma massa de 1 mol de O2. Não possui a mesma massa. Mas 1 mol de O2 e 1 mol de NO, a temperatura e pressão constantes apresentam sim o mesmo volume. Isso vai ser muito importante nessa questão aqui. Eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só apagar aqui essa poluição, né, visual. Então vejam bem, se eu tenho 200 ml de O2, né, então significa que 200 ml de O2 irão reagir com 400 ml de NO. A gente viu que a proporção de O2 para NO é de 1 para 2. Então, se eu tenho 200 ml, esses 200 ml irão reagir com 400 ml. Se a proporção de O2 para NO fosse 1 para 3, então 200 ml de O2 iriam reagir com 600 ml de NO. Mas não é isso que a equação química me mostra. A equação química me mostra que a proporção estequiométrica entre o oxigênio e o NO é de 1 para 2. Então 200 ml de O2 irão reagir com 400 ml de NO. E formarão quanto? 400 ml de NO2. Então vou anotar essas informações. 400 ml de NO irão reagir com 200 ml de O2 para formar 400 ml de NO2. Show de bola. Então, o primeiro passo, né, o primeiro step da resolução a gente já concluiu. Agora vamos para a segunda parte da resolução. Nessa parte eu quero que vocês dividam o problema em dois. Uma condição inicial e uma condição final. Okay? Levando em consideração que, tanto na condição inicial quanto na condição final, a temperatura e o volume se mantiveram constantes. Então, eu posso igualar a temperatura e a pressão nessas duas condições, na condição inicial e na condição final, porque ambas vão ser constantes, né? Vão se manter a mesma coisa. Então, eu posso afirmar que o volume de o volume inicial, é igual ao volume final, certo? Eu sei, pela equação de Clapeyron, que PV é igual a N RT. Logo, volume é igual a N vezes R vezes T, dividido por P.
Então eu posso substituir isso aqui nessa expressão aqui. Vai ficar N1, N inicial, vezes R, vezes T inicial, dividido pelo V inicial, que é igual a o N final vezes o R vezes o T final, dividido pelo V final. Show de bola. Acontece que o volume é constante. Não, perdão. Aqui não é V não, aqui é P, né? Me perdoe. Aqui é P inicial e aqui é P final. Pronto. Acontece que a temperatura é constante, né? Então eu já posso excluir a temperatura de um lado e do outro. Já que são iguais, eu posso cortar e cortar. A constante universal dos gases é constante, então também posso excluir. Logo, a gente encontrou uma relação da quantidade de mols pela pressão. Ou seja, a pressão vai depender, nessas condições, apenas da quantidade de mol. Haja vista que a temperatura e a pressão irão se manter constantes. Então, de uma situação para outra, a quantidade de mols vai influenciar diretamente na pressão. Tá, mas quanto é que é a quantidade de mols inicial? Quanto é que é a pressão inicial? Quanto é que é a quantidade de mols final? Porque a gente precisa dessas informações para encontrar a pressão final. Já que a pressão final, que é a pressão de NO2, é o que a questão efetivamente está querendo da gente. Então, eu vou rearranjar essa expressão aqui. Ó, PF, que é a pressão de NO2, tá? Essa pressão de NO2 é igual a NF, que é o número de mols de NO2, que vai ficar muito apertadinho, né? Vezes a pressão inicial, que é a pressão do sistema inicial, dividido pelo número de mols inicial, que é a pressão do sistema que eu tinha inicialmente. Ou o número de mols do sistema que eu tinha inicialmente. Ok? Então vamos responder isso aqui. Deixa eu apagar. Ok. Então, para a gente descobrir a pressão final, né, a pressão de NO2, será necessário sabermos o número de mols final, a pressão inicial do sistema e o número de mols inicial do sistema. A pressão inicial do sistema eu sei que é 1, já que está nas condições normais de temperatura e pressão. E nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão atmosférica equivale a 1 atm. Então aqui eu já posso colocar como sendo 1. Eita, bora. Pronto, 1. Mas ainda vai faltar o número de mols final de NO2 e o número de mols inicial do sistema. O número de mols final de NO2 a gente pode descobrir através do volume de O2, volume de NO2. Eu sei que foi formado 400 ml de NO2. Na CNTP, 1 mol de um gás qualquer, no caso aqui 1 mol de NO2, ocupa 22,4 litros. Então, 400 ml, ou seja, 0,4 litros, representará quantos mols? A gente pode descobrir isso aqui. E esse resultado vai ser 0,4 dividido por 22,4. Então, vou deixar de molho isso aqui, ok? A gente vai utilizar depois. Pronto. Eu já tenho como saber a quantidade de mols de NO2. Tá? Isso aqui é a quantidade de mol de NO2. Mas ainda falta saber a quantidade de mols inicial do sistema. Tá? A quantidade de mols inicial que eu tinha no sistema vai depender do volume que eu tinha inicialmente no sistema. E não efetivamente da reação em si, mas sim do volume que eu tinha inicialmente. O volume inicial era 600 ml de NO mais 200 ml de O2. Então totaliza 800 ml. Então, se eu tenho um volume inicial, eu posso descobrir qual é a quantidade inicial de mols que eu tinha no sistema, utilizando a mesma expressão, a mesma regra de 3. 1 mol vamos colocar de gás aqui, né? Gases. Ocupa 22, no caso é 1 mol de um gás, né? 1 mol de um gás ocupa 22,4 litros. Então, se eu tenho 0,8 litros de um gás, quantos mols esse gás vai representar? É o que eu quero descobrir. Eu vou representar com Y. Então, Y, né, do sistema inicial, eu vou colocar SI, será igual
a 0,8 dividido por 22,4. Isso é a quantidade de mols. Vou colocar mol aqui para ficar mais claro. Mol e mol. Então, eu descobri já qual é a quantidade de mols do sistema inicial e a quantidade de mols de NO2. Agora é só substituir nessa expressão. Show? A quantidade de mols de NO2 é 0,4 dividido por 22. Então, que será 0,4 dividido por... Deixa eu só botar aqui para o lado. Dividido por 22,4. E a quantidade de mols do sistema inicial é 0,8 dividido por 22,4. Então ficará 0,8 dividido por 22,4. Rearranjando isso aqui, né, matematicamente, a gente vai obter 22,4 vezes 0,4 dividido por 22,4 vezes 0,8. Percebam que eu tenho 22,4 em cima e embaixo, eu posso cortar. Então, tá ficando muito apertado ali embaixo, né? Eu vou colocar aqui, ó. Então, a pressão parcial final de NO2 é 0,4 dividido por 0,8. Isso aqui é igual a 4 sobre 8. 4 sobre 8 é igual a 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é igual a 0,5. 0,5 o quê? ATM, resposta da alternativa C. É uma questão muito complicada. Eu entendo que vocês podem, sei lá, não ter compreendido alguma parte. Então eu aconselho que voltem, vejam o que eu fiz, se não entenderam até aqui. E se não compreenderam mesmo assim, voltando e pausando, vocês deixem um comentário perguntando, olha, por que tu fez isso aqui nessa parte do vídeo, que eu vou lá e explico, ok? Então, próxima questão. Questão 5. Considere 4 frascos idênticos de 3 litros, contendo os seguintes gases, cada um a 25 graus Celsius e a 2 atm de pressão. Aí me fornece, né, os 4 gases. Qual amostra tem mais moléculas? Então vejam bem. Vamos utilizar a equação de Clapeyron. Vou colocar a corzinha preta, né? Eu sempre esqueço, mas dessa vez eu lembrei. Corzinha preta. PV é igual a NET. PV é igual a NET. Então o número de moléculas, o número de mols é dado por P vezes V dividido por R vezes T. A questão quer saber a quantidade de moléculas. A quantidade de moléculas é dado por, vou colocar, sei lá, quantidade de moléculas, de M. Moléculas, pronto. A quantidade de moléculas é o número de mols vezes a constante de Avogadro. Então percebam que quanto maior o número de mols, já que aqui é uma constante, né, então não vai variar, maior é a quantidade de moléculas. Então, eu sabendo a quantidade de mols, eu tenho como saber qual dessas amostras terá uma maior quantidade de moléculas. Mas vejam bem, em todas as amostras, a pressão, o volume e a temperatura serão constantes, serão iguais. Então eu posso desconsiderar a pressão, o volume e a temperatura, que nesse contexto não é conveniente para a gente. Aí sobrou, né, 1 sobre a constante universal dos gases, só que a constante universal dos gases é também uma constante. Então a gente também pode desconsiderar. Logo, o número de mols, né, nessa ocasião, será o mesmo para todos. Será o mesmo para todos. Então, se o número de mols será o mesmo para todos, a quantidade de moléculas será o mesmo para todos também. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Encontramos o resultado. Vamos lá. Próxima questão. Questão 6. Considere 4 frascos idênticos de 2 litros, contendo os seguintes gases, cada um a 30 graus Celsius e 2 atm de pressão. Aí a gente tem essas 4 opções de gases. Para qual gás as moléculas têm a maior energia cinética média? Então, a energia cinética média é a energia interna do gás, a energia que está ali efetivamente, dividido pela quantidade de moléculas. Porque se a gente dividir
a energia interna do gás pela quantidade de moléculas, descobriremos quanto é a energia individual de cada molécula, energia média individual de cada molécula. Então, a energia cinética média é a energia interna dividido pela quantidade de moléculas. A quantidade de moléculas é o número de mols vezes a constante de Avogadro. Percebam que eu não estou utilizando aqui termos técnicos para representar, sei lá, a constante de Avogadro ou a energia interna. Eu não sei se a energia interna é representada como EI, né? EI. Eu estou só colocando aqui EI porque de forma didática, né? Para que vocês possam entender. Enfim, continuando. Ok, a energia interna de um gás é dado pela seguinte equação. A energia interna é igual a 3 meios de N RT. Logo, eu posso fazer a substituição aqui nessa nossa forma da energia cinética média. Então, substituindo, ficará 3 vezes N vezes R. Ah, tá em preto, ó. Eu deveria colocar em vermelho a corzinha. Agora já foi. Eu sempre esqueço, vai sempre esqueço. 3 vezes N vezes R vezes T, né? Dividido por 2. Ok. Posso cortar o N com N. Então, a energia cinética média é igual a 3. Eu já posso apagar aqui e apagar aqui. Pronto. A energia cinética média é dada por essa equação aqui. Vejam bem. Percebam que R é uma constante e A também é uma constante. Então, uma divisão de duas constantes é também uma constante. Eu vou chamar de K aqui. Show de bola. Então, a energia cinética média é dada por 3 vezes uma constante vezes a temperatura, que é variável. Então, a única variável que vai influenciar na energia cinética média é a temperatura. Como aqui todas essas moléculas estão na mesma temperatura, então a energia cinética média será a mesma para todos os gases presentes. Show? Alternativa correta, alternativa A. Próxima questão.